Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos o comentário a mais uma das nossas enquetes dominicais do nosso Instagram, Leonardo Mota, M underline. Para quem nos acompanha, sabe que esse vídeo, que é o comentário a uma das enquetes dominicais, que trata de um tema relacionado a licitações e contratos na administração pública, esse vídeo também está disponível no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota. Basta você se inscrever e sempre que você tiver for avisado, você será avisado sempre que tiver algum vídeo novo lá disponível sobre licitações e contratos, tá? A enquete da última semana eu tratar de um assunto muito importante da Lei 14.133, que é a exigência da qualificação econômico-financeira nas licitações, especificamente balanço patrimonial, tá? Nós vamos discutir exatamente a questão do balanço patrimonial que deve ser exigido para aquelas empresas que foram abertas recentemente e o que é que a própria lei prevê. Como nós sempre iniciamos, vamos à nossa enquete dominical. Ela fala o seguinte, né? Ela falava o seguinte: determinado órgão realizou pregão eletrônico para a contratação de serviço de vigilância armada. Na fase de habilitação, a empresa apresentou para a qualificação econômico-financeira balanço patrimonial de 2023, justificando que a empresa foi aberta ou ter sido aberta há menos de 2 anos da licitação, logicamente. O pregoeiro, então, inabilitou a empresa, justificando que o edital exigia a apresentação dos 2 últimos anos. A empresa não comprovou a qualificação econômico-financeira para suportar o contrato conforme exigido no edital. Pois bem, edital elaborado, pregoeiro seguindo regras do edital, o edital exigia a apresentação do balanço dos 2 últimos anos, exigência trazida pela Lei 14.133. A empresa vencedora, no momento da habilitação, informou que foi aberta aí recentemente, há menos de 2 anos, não tem o balanço de 2 anos, né, dos últimos 2 anos, só tem o balanço patrimonial de 2023. E aí o pregoeiro inabilitou a empresa. A empresa, então, recorreu da inabilitação e a nossa enquete pergunta: deverá ser julgado procedente o recurso? Vimos aí que a grande maioria dos colegas, 80%, marcaram que sim, que a empresa tem razão e o recurso deverá ser julgado procedente. E 20% entendem que não. Logicamente, a nossa lógica é que os colegas entenderam que o pregoeiro agiu corretamente. Está em vermelho exatamente porque nós concordamos com 80% dos colegas e vamos esclarecer agora. Já vamos esclarecer já trazendo a própria lei, tá? A lei ela fala lá no artigo 69 que a habilitação econômico-financeira visa demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato. Foi inclusive em virtude dessa justificativa que o pregoeiro inabilitou a empresa. E aí o artigo 69 continua: devendo ser comprovada de forma objetiva por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, que será restrita à apresentação da seguinte documentação. Inciso primeiro: balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais. Inciso segundo: certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Então vejam só, essa é a regra trazida pelo artigo 69 e no nosso caso lá concreto, trazido por um colega lá no direct, exatamente foi exigido exatamente isso no edital. Balanço patrimonial, demonstrações contábeis dos 2 últimos anos. E a empresa só tem um balanço patrimonial de 2023. Aí, meus amigos, vejam o que é previsto no parágrafo 6º. Os documentos referidos no inciso primeiro, quer dizer, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, limitar-se-ão ao último exercício no caso da pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 anos. Vejam que a própria lei ela já traz uma regra de exceção, né? Traz a exigência do balanço dos 2 últimos anos. Há, logicamente, uma discussão que não vamos adentrar acerca de que essa é uma regra que deve ser seguida ao pé da letra, deveremos sempre exigir o balanço dos 2 últimos anos, ou isso será uma regra de limite, até 2 anos.
podendo ser o caso exigir o balanço de um ano. Isso é uma discussão e a lei ela não traz essa clareza acerca dessa possibilidade, mas há quem entenda que pode se defender em uma licitação, de repente, menos complexa. Lembrando, logicamente, que a própria lei fala no artigo 18, inciso 9, que você deverá ter justificativa circunstanciada no caso de exigências de qualificação técnica e de qualificação econômico-financeira. Então, vejo que já para exigir uma qualificação econômico-financeira, vai ter que ter uma justificativa lá na fase de planejamento e a nossa lógica que esteja lá a discussão da solução, lá no estudo técnico preliminar. Mas vamos voltar à nossa enquete. Pois bem, a empresa apresentou o balanço do último ano, 2023, justificou então, com base no próprio parágrafo 6º do artigo 69, não tem o balanço de dois últimos anos porque minha empresa foi aberta nos 2 anos anteriores, 2 anos recentes, os 2 últimos anos, tá? Então, por esse motivo, nós entendemos com 80% dos colegas, juntamente com 80% dos colegas, que realmente o recurso deverá ser julgado procedente. Na verdade, o procedimento do pregoeiro deveria ser diligenciar, realmente buscar a informação, a comprovação que a empresa realmente não tinha o balanço patrimonial dos 2 anos, exatamente porque ela foi aberta recentemente, e aí entender que a própria lei permite essa flexibilização, então deveria ter habilitado a empresa, tá bom? Há discussão com relação à clareza do edital, mas no nosso caso aí foi uma questão bem objetiva, foi para discutir a questão do balanço patrimonial e entendemos que objetivamente o pregoeiro deveria diligenciar, buscar da empresa essa comprovação da abertura nos 2 últimos anos, logicamente, para quem utiliza o compras.gov, lá no próprio SICAF já tem toda a documentação da empresa, contrato social, documentos da constituição da empresa, poderia se buscar lá no cartão do CNPJ da empresa, enfim, e comprovar que a empresa não tem balanço dos 2 últimos anos exatamente por essa razão, tá bom? Então, muita atenção com relação a isso aí, porque a própria lei traz essa flexibilização. Tá bom, meus amigos? Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.